Nós damos por iniciado o nosso encontro de hoje, a nossa reunião de hoje, sempre na esperança de renovação e de reviver, não de repetir padrões, mas de reviver, de ressignificar a nossa vida e as nossas relações. Às vezes as pessoas, dentro do casamento, dizem assim: ah, meu casamento acabou. Acabou aquela fase de criança, fase de levar à escola, depois tem a fase da adolescência, uma outra fase, né? Então existem vários casamentos dentro do casamento, né? Agora, quando estamos já mais passados, cabelo branco, então nós já não temos filho pequeno, não temos criança, não temos, no nosso caso, preocupação com a adolescência. Claro, vamos ter sempre preocupações com filhos e com netos, mas o casamento passa a ser de amizade, de respeito, de companheirismo, de cuidar, acima de tudo, né? Então nós estamos sempre casando, estamos sempre com outro casamento dentro do nosso casamento. E as fases do casamento são aquelas fases até ali, não acaba, depois é outra, há uma transformação. Como a própria humanidade, nós estamos vivendo assim, transformações bem terríveis atualmente, em todos os níveis, no nível familiar, político, social, econômico, de cultura, de famílias diferentes que surgem, né? Além da família tradicional. E então nós sempre pensamos que o passado era melhor, e então nos leva à depressão. E queremos que aquilo passe rápido. Aí, se você querer que o futuro venha rápido, nos leva à ansiedade. E aí nós nos perdemos nesse caminho com TDAH, déficit de atenção e hiperatividade, com depressão, com síndrome do pânico, com essas coisas todas que acontecem. Então vem a doutrina espírita, vem a doutrina espírita e nos explica que a vida é processual, né? É processual. E sempre nós temos que estar abertos às mudanças. E é hoje o tema em continuação do nosso amigo, que já tem algumas reuniões, que está falando em depressão, e hoje nós vamos continuar. Seja bem-vindo, meu amigo, Dr. José Henrique Lupe. Boa sorte. Boa noite a todos. Então, queridos companheiros, vamos continuar o nosso seminário. Só para deixar vocês tranquilos, hoje nós vamos para o slide 62 de 162. Então, creio que a gente ainda vai devassar alguns meses nesse tema tão importante para os dias atuais, quando falamos de um transtorno que é o que habita a nossa humanidade, os processos de inquietude, de agitação, ou seja, o transtorno da ansiedade. Na última vez falamos do pânico e vamos dar continuidade, porque tem alguns transtornos mais aí que a gente pode abordar e como a doutrina vê isso. Então, muitos vão dizer, mas como combater isso, né? Se isso está assolando a humanidade e as criaturas humanas e gerando por conta disso enfermidades inúmeras no campo das patologias médicas, inclusive o câncer, como eu costumo citar. Como combater isso? Então a doutrina vem nos trazer os caminhos, os mecanismos,
pelos quais nós vamos trabalhando lentamente, gradativamente, os estados psíquicos nossos. Não é o mundo, não são os fatores externos, embora eles tenham uma contribuição, que vão gerar ansiedade. Se nós não formos ansiosos, pode vir uma avalanche e nós vamos nos manter impassíveis, tranquilos. Então nós temos inúmeros mecanismos, sem serem os mecanismos medicamentosos, que apenas aplacam aquele estado momentaneamente. O que faz com que a criatura cada vez use mais, até aumentando a dose. Se tem um medicamento hoje que é extremamente vendido, o mais vendido nas farmácias, é o Rivotril, o clonazepam. E quando não, as criaturas mergulham nos processos viciosos para aplacar suas inquietudes, suas insatisfações, suas ansiedades. Aí partem para o cannabis sativa, a maconha, a cocaína, o crack. Cada vez mais as drogas estão ficando sofisticadas, levando os seres humanos à loucura. Uma das maiores dessas, que inclusive tem um documentário na HBO, a anfetamina nos Estados Unidos. Anfetamina é a antiga bolinha, né? Que os motoristas usavam como rebite. Aí são derivados das anfetaminas. Inclusive as mulheres usavam muito para moderação do apetite, as anfepramonas. E por aí vai, né? Mas a doutrina vem derrubar tudo isso, nos trazendo os aspectos científicos e como devemos nos enveredar para esse combate, porque a ansiedade está a mancheiras, vem graçando no nosso meio, e gerando distúrbios de ordem psicológica e física. Nós estamos vivendo, companheiros, uma inversão pequena, mas estamos vivendo uma inversão de que não são mais as doenças físicas que vêm nos acometendo, e sim muito mais as doenças de ordem mental, e já em tenra idade. Então, quando vamos falar hoje desse transtorno, vamos ler aqui, entre crianças e adolescentes brasileiros de 4 a 18 anos, 4,4% sofrem de TDAH, que o Gilson falou aqui, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É um estudo coordenado pelo Instituto GLIA, e foi feito em 5.961 jovens de 18 estados do país. É o primeiro estudo epidemiológico sobre esse transtorno, feito no Brasil com esta abrangência. O índice se assemelha aos observados em outras partes do mundo, que indicam a presença de TDAH em 5% dos jovens. Gente, isso é alarmante. Como vamos entender isto nesse momento de transição, de evolução planetária, onde tantos transtornos vêm acometendo as criaturas humanas? Então temos que entender o que acontece no plano espiritual. Consequentemente, os processos obsessivos de criaturas que ainda trazem dívidas do passado. Há um processo natural que eu chamo de eterização ou sutilização do perispírito, pela mudança planetária. E esta sutilização, quer dizer, o perispírito vai ficando mais sutil, ele filtra menos. Se ele filtra menos, há um alargamento dos poros, que o perispírito tem poros. Porque se a epiderme tem poros, o perispírito há de ter poros. O perispírito é que formata o corpo. Então, o que tem no corpo físico, tem no corpo perispirítico. Está claro isso, para nós estudantes da doutrina. Então, há um alargamento e, com isso, os conteúdos estão aflorando
de uma forma avassaladora. E é o que acontece exatamente no TDAH. Uma coisa interessante no TDAH que se caracteriza por esse trio de respeito, são crianças distraídas, esquecem com facilidade, começa uma coisa, faz outra, não termina uma, antes de começar outra e por aí vai. São impulsivas, muitas vezes falam sem raciocinar, e são inquietas, são imperativas. Então essa é a tríade clássica desse transtorno de déficit de atenção. E é fácil nós entendermos, porque não são só as informações externas que avassalam as criaturas, são as internas, são os conteúdos internos. Interessante que 100% desses portadores desse transtorno, olha só que coisa magnífica que só a doutrina nos explica, são perfeccionistas, são rígidos, são criaturas que sofrem com erro, com a derrota, com o fracasso, e no entanto o que eles mais fazem pela distração é errar. Agora vocês imaginem o conflito de um jovem que não quer errar e erra. Isso é um alerta para os pais que desconhecem esse transtorno, que cobram de uma forma até cruel dos seus filhos, que passam a ter mais sentimento de culpa por errarem sem quererem. Vocês já passaram a ter uma ideia disso? Agora, esse diagnóstico ele deve ser feito por um profissional habilitado. Ah, criança inquieta já tem TDAH. Cuidado, gente. E desculpe dizer, vocês não são médicos para dar diagnóstico. Para isso existem neuropsicólogos, neuropsiquiatras, pessoas qualificadas para, através de exames, principalmente dentro da neuropsicologia, dar esse diagnóstico. Em dando o diagnóstico, tem o tratamento médico, tem o tratamento medicamentoso, tem o tratamento psicoterápico, tem o tratamento dos pais, do amor, da compreensão, do entendimento, que o filho está em desequilíbrio. E não ficar cobrando da criança aquilo que ela não pode fazer. Começa uma coisa, esquece, começa a outra, esquece. Então 5% dos jovens são portadores disso. E aí entra o papel da doutrina em receber e acolher esses jovens na evangelização, no tratamento psicológico, de auto-perdão, que precisa ser implementado, porque o perfeccionista não se perdoa, não é só o portador de TDAH, de outras patologias, cuja base psicológica é o perfeccionismo. Vamos citar aqui duas patologias: TOC, transtorno obsessivo compulsivo, o próprio pânico, a fibromialgia. Por que tanta patologia em criaturas perfeccionistas? Por que será? O perfeccionista é aquele que se programa, se disponibiliza, se delibera a não errar. Por que será? Como é que a medicina vai entender isso? Ela não entende se não compreender a reencarnação. São seres que erraram muito no passado e não querem errar. E vêm com essa formação na personalidade equivocada de não errar. E sofrem quando erram. Aí passam a adquirir sentimento de culpa, frustração, derrotismo, baixa autoestima e, não raro, para se livrarem desta dor, desta desesperança, desse desespero, a prática infame do suicídio, que cada vez aumenta entre os jovens. Pois é, diz a doutora Anísia da Silveira, o nosso trabalho é muito pautado nessa obra, eu até indiquei esse livro para vocês, Reconstruindo Emoções, é o primeiro livro psicografado pela Iraci, lá do Seja Barra, minha amiga, cujo espírito foi essa grande psiquiatra alagoana, doutora Anísia da Silveira, que fundou o Museu do Inconsciente.
Ela foi muito amiga do Jung. O grande mestre Jung foi discípulo de Freud. Então, no livro ela diz que o indivíduo com transtorno de ansiedade padece de incontáveis manifestações orgânicas, porque há um transbordamento dessa alteração para o corpo, e mental, psíquica. Interessante que há sentimentos antagônicos, não discernindo o ansioso acerca da sua afetuosidade e dos ímpetos de cólera. Então eles são como que bipolares, não é que sejam portadores do transtorno afetivo bipolar, mas eles oscilam entre afetuosidade, de querer ser amado, porque são criaturas carentes, e quando não atendidos, vê os ímpetos de cólera, de raiva, contra si e contra o próximo. Então vocês estão vendo que esse deserto da alma, ele precisa ser mais devassado, mais penetrado, em momentos tão graves e tão delicados que estamos passando. E a casa espírita, não é que ela seja a única terapia, mas é uma terapia de peso, porque trabalha, fere os princípios morais da criatura. Por trabalharem essas questões, de fazerem com que as criaturas conheçam. Nós precisamos de conhecimento e não de sobrenaturalidade. Ah, é sobrenatural, milagre. Essa época está acabando, gente. O ser humano não acredita mais em milagre. Não existe um milagre. Nunca existiu e nunca vai existir. O que existia no passado é ignorância, desconhecimento. A doutrina espírita derruba tudo isso. Vocês leiam e estudem o livro dos médiuns, que vocês vão ver que nada é miraculoso. Só a título de esclarecimento, semana passada eu atendi uma paciente que perdeu o marido. Ela tinha umas 2 semanas, não é perder o marido desencarnou, né? A gente tem esse hábito de dizer, perder a gente não perde nada. E antes dele desencarnar, ele estava em estado de coma, gente. Incomunicável. E tinha uma ligação muito forte com o filho. O filho estava numa outra cidade. Sabe o que aconteceu? O celular tocou, o filho foi ver e viu o retrato do pai, era a voz do pai que estava em estado de coma. E o pai disse no celular, meu filho, eu vim aqui para me despedir de você. Como entender isso se a gente não entender a doutrina espírita, gente? Isso é milagre? Claro que não. O espírito deste homem comatoso, fora do corpo, estado alterado de consciência para o corpo, estava lúcido. E aí o que ele fez para se comunicar? Trabalhou o seu fluido universal, isso tudo está no livro dos médiuns. Atuou no ectoplasma do filho para dar vida ao celular e poder dar essa mensagem de despedida. Então nós temos 2 fenômenos aí mediúnicos, mediunidade no leito de morte e de efeitos físicos. Há algum milagre? Por isso que a gente bate na tecla, gente, vamos estudar. Vamos pertencer, participar do estudo sistematizado para derruir todo esse miraculoso, esse sobrenatural. Ah, Deus quis assim. Acabou isso. Deus sempre quer, mas temos que entender por que Ele quer. Para isso Ele nos deu a inteligência e o livre-arbítrio. E não rotular isto como milagre. Então eu disse para a senhora, minha querida, foi a grande despedida do seu marido com o filho, que ele tinha ligação profunda, usando os campos energéticos, só isso. Então há esse sentimento antagônico que são convergidos a uma mesma pessoa, sendo que o indivíduo não tem consciência desse vínculo, que ali estes 2 sentimentos tão opostos, afeto e cólera,
e provoca grandes conflitos e incertezas. Quantos não estão dentro deste processo, desse transtorno da ansiedade? Vivencia o ser humano um sentimento de medo. Aqui está a base do processo de ansiedade. É o medo. Eu costumo dizer que o medo é o pano de fundo do nosso psiquismo. Todos nós temos medo. Quando falamos de medo, falamos de insegurança. Principalmente o maior medo nosso, como diz Freud, é o medo da responsabilidade. Por que nós temos medo da responsabilidade? Porque temos medo de errar. O nosso orgulho, a nossa empáfia não permite. Somos poderosos ainda. Sob o revestimento do orgulho e do egoísmo. Então nós tememos a responsabilidade porque tememos errar. Então, o medo é a base dos grandes processos psicopatológicos, que não identifica exatamente do que provém. Quer dizer, se a gente entender a reencarnação, quantas encarnações nós trazemos esse sentimento incrustado em nós? Então o indivíduo se sente inseguro e confuso. Esse processo pode evoluir de forma assoladora. Segundo o Dr. Ballone, especialista em psiquiatria, a ansiedade pode manifestar-se em 3 níveis. Nós vamos falar isso aqui com calma para vocês entenderem. O nível neuroendócrino, o das vísceras e o da consciência. Então vamos procurar entender isso, que é muito importante. Diz a doutora Nízia, que está o retratinho dela. Aliás, se vocês não viram, tem um filme estrelado pela Glória Pires da vida dessa grande psiquiatra. A vida de Nízia da Silveira. O nível neuroendócrino, o nome já está dizendo, glândula, sistema nervoso, corresponde às substâncias excretadas pelo cérebro, como neurohormônios ou pelas várias glândulas. Vamos dar aqui um exemplo claro. O hormônio do estresse, que está ligado à ansiedade, o ansioso é um estressado. Ele é elaborado numa estrutura cerebral chamada hipotálamo. Ele vai para a hipófise, que é uma glândula, e dali então ele se transforma em ACTH, adrenocorticotrópico. E depois vai para uma outra glândula que fica em cima do rim, que nós chamamos de glândula suprarrenal. Dali saem 2 hormônios que, quando bem equilibrados, eles nos ajudam. A adrenalina e o cortisol. Por que nos ajudam? Porque a adrenalina, muitas vezes, faz com que a gente tenha medo e evite uma tragédia maior. O grande problema é que nós extrapolamos isso. Então tem criatura que vive na adrenalina 24 horas porque vive ansiosa 24 horas. Tá certo isso? Aí vem o retrato devastador disso tudo na organização física. Gente, se a gente tivesse um microfilme dentro do corpo, para vocês verem o que acontece na nossa organização física, nas células, quando estamos sob regime de estresse, é terrível. Terrível. Então, companheiros, temos que entender isso, a doutrina nos traz todas essas explicações para que possamos sustar este processo. Eu já vou me adiantar aqui, que nós vamos falar bem mais à frente, quando falarmos de tratamento. Hoje o melhor tratamento para a ansiedade, para a depressão, segundo estudos norte-americanos realizados, inclusive aumentando a sobrevida, dando uma condição maior de vida, paz, harmonia, chama-se
meditação. Foi o que a nossa irmã fez aqui. Né? Com palavras tão doces, melífluas, bonitas, para que todos meditem. Por que será que lá no sul do Japão é onde mais se vive? Aliás, eu pergunto a vocês conhecem algum japonês, algum chinês nervoso, agitado? Pode ter, né? Mas a maioria que eu conheço são tranquilos. Então, eles são longevos. Lá no sul do Japão, Okinawa, são ilhas, tem uma província chamada Ogimi. E lá é muito comum, eles têm a vila dos centenários, você cruzar na rua com pessoas de 110, 115, 108, 180 anos lá é bebê. Se 80 anos lá é bebê, eu sou feto. Aí os cientistas foram saber por quê. Ah, são pescadores, fazem atividade física, tudo bem. Mas eles comem carne de porco também. Comem peixe e comem carne de porco. A alimentação básica deles é a carne de porco e peixe. Depois de estudos exaustivos, qual foi a conclusão que eles chegaram? Vivem em paz. Sabem por quê? Porque há um pertencimento à comunidade. Um ajuda o outro. Lá a solidariedade impera. Coisa que não acontece no nosso meio. Aqui, se um puder, vai no pescoço do outro. Então lá eles são solidários e por isso vivem muito bem. Não são ansiosos. Porque a ansiedade mata. Vocês estão vendo aqui. Consideram assim os fenômenos neuroendócrinos envolvidos pelos impactos da adrenalina, da noradrenalina, desse hormônio aqui, glucagon, que é fabricado pelo pâncreas, quando a insulina sobe muito. Então o glucagon ele entra aqui como antagonista da insulina. Hormônio antidiurético. Por isso que muitas vezes os ansiosos que estão em crise, né, têm problemas na diurese da cortisona. Então, o cortisol, né, que faz baixar a imunidade, gente. Os ansiosos vivem imunodeprimidos, com queda de glóbulos brancos. E aí as bactérias fazem a festa. Então olha só a gravidade disso. Não é aula de medicina, é aula de prevenção, que a gente tem que citar para que todos comecem a buscar uma canalização. Quando falamos de meditação, falamos de prece, falamos de respiração. Eu recomendo hoje para os meus pacientes, como tratamento coadjuvante, a yoga. Porque a yoga ela une a parte mental e a parte física. Não é só sentar ali e ficar de olho fechado meditando. Tem exercícios. Nós somos seres articulares. Por que nós temos articulação? Qual é a articulação da porta? Como é o nome daquele negócio? Dobradiça. Fica a porta muito tempo fechada, a hora que vocês vão abrir, o que vai acontecer? Ranger. Tem que botar óleo. Então nós temos dobradiças. Por quê? Para a gente se locomover, para a gente se mexer. Bom, falamos do nível neuroendócrino. Agora vamos para as vísceras. E a mais afetada é a via digestiva, estômago e intestino. Uma pessoa estressada, daí a relação com as famosas gastrites. Aí, eu tenho gastrite por causa da alimentação. Será? Será que é só alimentação? Ou a alimentação entra aí a reboque? E a pessoa é uma pessoa estressada. Os gastroenterologistas estão fazendo a festa.
endoscopia. Aí cai a imunidade. Se cai a imunidade, as bactérias fazem a festa. Qual é a bactéria que gera gastrite? Todos vocês conhecem, é o famoso H. pylori. Por que o indivíduo se cura de uma gastrite e daqui a pouco volta a ter gastrite? Não é a mesma bactéria, aquela foi morta pelo tratamento. Ele adquire a bactéria pela alimentação, pelo beijo, que bota a mão na boca, mas ela só vai proliferar e se desenvolver quando a imunidade cai em momentos de estresse. Vocês estão entendendo? Se querem combater a gastrite, meditem. Sintam paz interior. Agradeçam mais e reclamem menos. Porque um dos fenômenos do estresse é a pessoa viver reclamando. Tem gente que reclama o dia inteiro. O dia inteiro está reclamando. Reclama do tempo, reclama da sogra, do vizinho, do barulho, da fila de banco. Tem pessoas que estão doentes de tanto reclamar. Paulo aos Filipenses diz: em tudo que fizerdes, não entreis em contendas e em reclamações. Mas o nosso ego, quando é contrariado, o que a gente faz? Reclama. Porque tudo tem que funcionar do nosso jeito. Será que a gente ainda não entendeu isso? A doutrina nos mostra que temos que ser mais humildes, aceitarmos mais a vida, os disparates da vida, as contrariedades, as adversidades, as vicissitudes. Olha quanto nome bonito. Eu adoro isso. Vicissitude é uma coisa bonita, né? A gente fala vicissitude. Adversidade. Então o ansioso, ele vive em função daquilo que ele delibera, que tem que atender às exigências do seu ego. Eu falei aqui na primeira aula a frase do Chico, eu vou repetir. A vida nem sempre segue o nosso querer, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Olha que coisa linda, que coisa extraordinária essa frase de Chico Xavier. Porque a gente quer que tudo funcione do nosso jeito. Por isso a gente não escolhe o homem e a mulher reais, e sim ideais. Sentiram a diferença? O homem real, a mulher ideal, é aquilo que a gente respeita. Agora, a gente quer o homem e a mulher ideais. O que é o ideal? É ideal para a gente. É o nosso espelho. Olha que ponto vai o nosso orgulho. Então, no nível visceral, a ansiedade surge mediante o sistema nervoso central em seu campo autônomo. É o sistema nervoso autônomo que nós não controlamos. A gente consegue controlar o batimento cardíaco? Não. Sistema nervoso autônomo. Então, muitas energias do nosso psiquismo destrambelhado atuam no sistema nervoso involuntário, autônomo, que é o nível visceral. Principalmente esse sistema nervoso aqui, que de simpático não tem nada, né? É o sistema nervoso simpático, que tem uma ligação muito grande com a área emocional do hipotálamo. Então as emoções, também positivas, aí a gente equilibra. Quando são negativas, medo, raiva, cólera, culpa, mágoa, impaciência, intolerância. Querem mais? Aí, sistema nervoso simpático. E aí vai a formação de adrenalina, cortisol, aí o campo está feito. Em reação ao alerta, ou quando estamos em repouso, em período de estresse. De maneira que a ansiedade repercute na consciência, impactando os meios sensoriais, nossos órgãos sensoriais, né? Negativamente. Visão, audição, paladar, tato. E aí então geram sintomas físicos e sintomas mentais, espirituais, psíquicos, né? Pois é. Então as manifestações psicossomáticas
vem de psicossoma, perispírito, se propagam, passando a produzir sintomas físicos no quadro de ansiedade. Porém, sem diagnóstico específico de qualquer doença. Isso é muito comum. Então o paciente sente isso, taquicardia, mal-estar, pressão no peito, angústia, cólica, diarreia. E, nossa mãe, é um leque. Aí vai no médico, faz exame de tudo quanto é lado. Raio-X, ressonância, ultrassonografia, exame de sangue completo, urina, fezes. Depois que faz tudo isso, aí o médico dá o diagnóstico que a gente escuta muito. Sabe qual é o seu problema? Nervoso. E é mesmo, porque não tem doença, tem sintomas. Então o problema está aqui, está na ansiedade, está no espírito, está na alma. Agora, se isso continuar insistindo, gera doença. Ou porque você trouxe do código genético como tendência para a disposição, ou como de tanto agredir a célula, ela se desequilibra. Isso é válido para o câncer, gente. Estudos recentes vêm mostrando que 2/3 dos tumores são fruto do acaso, segundo os cientistas, e não são fatores de risco. Não quer dizer que por conta disso todo mundo vai fumar, se alimentar mal, não é isso. Porque também tem 1/3. Ora, se 2/3 são fruto do acaso, não estão ligados ao código genético, então nós não herdamos de existências anteriores, de onde vem isso? É claro nós entendermos que são os nossos desequilíbrios constantes. A criatura que vive ansiosa, deprimida, transtorno ansioso depressivo, e aí ele vai lesando a célula. Já diz o velho e antigo chavão: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, num determinado momento, vai haver ativação de um proto-oncogene formando uma célula tumoral, que, se não atendida, e normalmente não é atendida, vai se proliferando, vai se dividindo para formar o tumor, que pode ser benigno ou maligno. Então, gente, nós temos que estar atentos a isso, pois o indivíduo realiza diversos exames laboratoriais e demais e nada se constata como resultado de uma doença. É o processo somático. A gente chama de transtorno somatoforme, quer dizer, dá no corpo, mas não é ainda doença. De fato, evidencia-se uma somatização, que é a transferência do campo psíquico para o campo físico, até porque nós somos esse conjunto eletrônico. Companheiro, nós temos que entender, isso é fundamental para nós que somos espíritas, que nós não somos divididos nem compartimentalizados. O espírito é o espírito, o corpo é o corpo. Isso é uma visão ortodoxa, conservadora, cartesiana. Hoje a visão é a visão sistêmica da vida. Nós estamos ligados em rede, conosco e com os outros. É a visão mais moderna, paradigmática da ciência, é a visão sistêmica da vida. É um livro desta grossura chamado Visão Sistêmica da Vida, do Fritjof Capra, um grande físico. Então estão chegando à conclusão que nós somos esse conjunto, mostrando que a doutrina já nos traz, que o espírito atua e reage no corpo, que por sua vez reage no espírito. Então é essa via de mão dupla. Espírito, perispírito, corpo. Corpo, perispírito, espírito. Então tudo que fizermos no campo físico vai ter um reflexo no espírito, que por sua vez vai atuar no corpo. Então nós temos que mudar este circuito, gente. Então vamos mudar a parte física? Ótimo. Mas temos que mudar a parte espiritual também. É o que estamos aqui tentando fazer.
aderindo a esta doutrina, a esses estudos, às nossas reuniões. Então, evidencia-se uma somatização onde o estado psíquico do ser humano encontra-se em desequilíbrio e em grande sofrimento. Não há um ansioso que não sofra. Por isso eu falei lá na primeira aula que temos que diferenciar anseio de ansiedade. Anseio todo mundo tem. Quem não anseia? Ah, eu vou estudar, quero passar na faculdade, eu quero me casar bem, eu quero frequentar a doutrina, eu quero ajudar. Então é um anseio natural positivo. Agora a ansiedade é patológica. Por quê? Qual a diferença do anseio para a ansiedade? Essa palavrinha aqui. O ansioso sofre. Sofre pelo medo, pela inconstância, medo de sofrer, medo de errar, medo do desconhecido. Isso vai cada vez se avolumando, a ponto de somatizar no corpo. Então, diz a doutora Nise, dessa forma, impulsiona ao corpo físico densas cargas de energias negativas. Nós conhecemos muito bem isso. Resultantes da inconsonância, não há uma consonância, do dia a dia cotidiano, causando elevado grau de estresse e vai ativar o sistema nervoso involuntário. Porque o que acontece com o sistema nervoso? Nós vamos absorvendo, assimilando energia, não resolvemos. Então isso acaba se manifestando no sistema nervoso involuntário, mesmo que a gente não queira. Olha, eu não quero ficar ansioso. Fico. Porque está lá no sistema nervoso simpático. Vocês vão me perguntar, ué, então como é que eu vou vencer isto? Se eu não quero ficar ansioso, e fico. Se eu não quero ficar inquieto, e fico. Só tem uma forma, gente. Só tem uma forma. Entender a ansiedade. Entender o que está por trás dela. O medo, a raiva. Então o processo que a doutrina nos traz é de autoconhecimento. Não há outro caminho. Eu preciso me conhecer. A partir do momento, mais à frente eu vou mostrar isso para vocês, porque tem uma expressão neurocientífica, cerebral. Olha onde a ciência está chegando. Como disse o Gilson, ela está endossando, avalizando a doutrina espírita, que nunca se desatualizou. Ainda tem algumas criaturas que falam aí, pelo amor de Deus, que a doutrina espírita precisa ser atualizada. Tem uns que falam em curso superior de espiritismo. Meu Deus, gente. Doutrina espírita, ela foi chancelada por Jesus. Terceira revelação, o Espírito de verdade. Será que Jesus ia proporcionar a nós um equívoco? Tem pessoas que não creem nisso. Jesus está por trás disso tudo. As pessoas ainda querem um curso superior de espiritismo. Aí começam a ver, né, os desvios, fugindo dos aspectos doutrinários. Tem espírita que acredita em virgindade de Maria. Pelo amor de Deus, gente. Você derrogar a lei do Pai. Como é que o espírito vai botar lá um óvulo espermatozoide dentro do útero de Maria? Isso não existe. Maria não era espírito puro. Qual o problema de ela ter tido relações sexuais com José? Para ter parido Jesus? Qual o problema? Tem espírita que acredita em virgindade de Maria. Tem espírita que acredita em retrogradação do espírito. Volta a ser lesma. Acredita nisso? Se errar, você pode ser lesma. Aí só se Criptógamos carnutos. É a lesma. Jesus, corpo fluídico. Jesus não veio no corpo de carne, pelo amor de Deus, gente. Então Jesus era um farsante, porque não sentiu dor. E gritou por quê?
Então a gente vê essas discrepâncias por falta de estudo. Então o sistema nervoso simpático é isso aí. E simpático não tem nada, né? Entretanto, mesmo que através de exames não configurem diagnóstico de doença, não significa que a dor não existe. Pois as doenças psicossomáticas geram grande peregrinação do indivíduo a especialistas em busca de um diagnóstico físico, enquanto familiares desacreditam de suas dores e muitas vezes ainda desdenham. Ainda tem isso. Ah, isso não é nada não. A pior coisa do mundo para um depressivo que está em uma depressão profunda é o parente, é o ente querido chegar, vamos levantar daí, gente. Vamos fazer ginástica, vamos comer. Às vezes existe até essa boa vontade, mas isso é terrível. Porque ele não consegue. O quadro depressivo dele é tão intenso, ele está tanto sem energia que ele não consegue sair do leito. O que vai acontecer? Vai agravar o sentimento de culpa, ele vai ficar mais deprimido. Porque ele vê que o ente querido não o compreende. Só quem passa por uma depressão, por um estado ansioso patológico, é que sabe. E aí, então, não, isso não é nada. Essa questão do TDAH ela é muito grave, porque as crianças vivem errando dentro de casa, distraem, e o familiar, por desconhecer isso, cobra. Bendita doutrina. Olha só, os sintomas fisiológicos do transtorno de ansiedade se expandem de forma acelerada, proporcionando pequenas reações no organismo, assim expandindo para sintomas de maiores complexidades, como os cardiovasculares, sobretudo. Aí vem queda de cabelos, isso para uma mulher é uma beleza, né? Psoríase, alergias. Meu Deus, nós estamos vivendo um mundo alérgico, que é uma hipersensibilidade pessoal, tá? Tem o fator externo alergênico? Tem. Poluição? Tem. Mas é da criatura. Ansiosa, hipersensível. Então eu vejo lá no meu inquérito em medicina do trabalho, tal da rinite alérgica, meu Deus. Gripes frequentes, porque cai a imunidade, os atordoamentos. Olha, gente, eu botei isso aqui, não vai dar tempo de falar hoje, vocês são convidados. Por que será que são as doenças que mais matam no planeta, as doenças do coração? Já caiu por terra de que as doenças cardiovasculares hipertensivas são hereditárias. Eu vejo tanta criatura, até jovens hipertensos, sem pais hipertensos. Então, isso está ligado à ansiedade. E eu vou trazer aqui depois, para vocês, uma passagem de André Luiz que mostra isso. O que mais mata hoje? Hipertensão arterial, que leva a infarto, que leva ao acidente vascular cerebral. Então vou mostrar a você o que acontece no vaso sanguíneo, internamente, externamente. Foi uma tese de trabalho que eu apresentei no Congresso Mundial lá no Rio, em 2017, baseado em André Luiz. Por isso, Dr. Bezerra de Menezes vem nos alertando. Irmãos, estudem André Luiz. Nós não sabemos nada ainda. Estudar André Luiz é ler frase por frase. Eu acabei de ler ontem, e vou apresentar lá no Fraternal, o livro E a Vida Continua. Eu já tinha lido esse livro. Mas hoje eu degustei cada palavra, cada frase, que me levou a elucubrações. Olha, é fantástico. A obra de André Luiz é maravilhosa. Então, aí eu vou explicar a vocês por que as pessoas se tornam hipertensas, têm infartos agudos do miocárdio,
Eu acabei de dizer para vocês que lá no sul do Japão se vive mais de 100 anos e a pessoa come carne de porco. É o colesterol. Então a gente fica nos modismos. Antigamente era o ovo.